A paz do Senhor, queridos. Estamos de volta com mais um desafio bíblico. Na última vez, nós fizemos perguntas e desafiamos você sobre a história de Moisés. E agora voltamos para aprendermos um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu ouvi os comentários de vocês no último vídeo. Parabéns para aqueles que conseguiram uma boa pontuação. E as regras você já conhece. Pausa o vídeo, papel e caneta na mão, reúna a sua família que nós já vamos começar o nosso desafio. Primeira pergunta: a quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Apolo, Áfia, Arquipo ou Lucas? Valendo! A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Apolo, Áfia, Arquipo ou Lucas? Se você foi nascer, você acertou. Foi Arquipo, aquele que Paulo chamou de meu companheiro de lutas. Vamos lá, segunda pergunta. A quem Paulo chamou de médico amado? Demas, Lucas, Áquila ou Jesus? A quem Paulo chamou de médico amado? Demas, Lucas, Áquila ou Jesus? Se você respondeu a letra B, você acertou. Lucas foi quem Paulo chamou de um médico amado. Terceira pergunta. Que animal mordeu a mão de Paulo? Uma víbora, uma aranha, um escorpião ou um lagarto? Valendo! Que animal mordeu a mão de Paulo? Uma víbora, uma aranha, um escorpião ou um lagarto? Se você respondeu a opção A, você acertou. Foi uma víbora que mordeu a mão do apóstolo Paulo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Quem foi o companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem? Silas, Timóteo, Lucas ou João Marcos? Valendo! Quem foi o companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem? Silas, Timóteo, Lucas ou João Marcos? A resposta correta é a letra D. João Marcos foi quem acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. Qual a profissão de Paulo? Ele era marceneiro, construtor de tendas, professor ou ferreiro? Valendo! Qual era a profissão de Paulo? Ele era marceneiro, construtor de tendas, professor ou ferreiro? A opção correta dessa pergunta é a letra B. Paulo, ele trabalhava como construtor de tendas. E aí, como é que você está? Acertando até agora? Errou bastante? Vamos lá para a próxima pergunta? Qual o nome do rapaz ressuscitado por Paulo após cair de uma janela? Estevão, Tito, Simão ou Eutico? Qual o nome do rapaz ressuscitado por Paulo após ele cair de uma janela? Estevão, Tito, Simão ou Eutico? A resposta é a letra D. Eutico. Depois de um longo discurso de Paulo, ele acabou pegando no sono e caiu da janela. Paulo falou: levanta aí que eu não acabei meu discurso. Foi lá e ressuscitou o rapaz. Qual o nome do casal amigos de Paulo, fabricantes de tendas, assim como ele? Priscila e Átila,
Priscila e Áquila, Priscila e Anselmo ou Priscila e Antenor? Valendo! Qual o nome do casal amigo de Paulo que também era fabricante de tendas? Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Anselmo ou Priscila e Antenor? Se você respondeu a opção B, você acertou. Priscila e Áquila foram um casal muito importante na vida de Paulo e eles também tinham a mesma função de construtores de tenda. Próxima pergunta. Quantos livros, cartas da Bíblia Paulo escreveu? 13, 12, 14 ou 16? Valendo! Quantos livros, cartas da Bíblia Paulo escreveu? 13, 12, 14 ou 16? A resposta correta é a alternativa A. Paulo escreveu 13 livros. Agora você sabe de cor quais são os livros que ele escreveu? Estuda lá e depois você posta, se você sabe de cor quais são as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento. Próxima pergunta. Em qual cidade Paulo nasceu? Ele nasceu em Éfeso, Tessalônica, Tarso ou Listra? Valendo! Qual a cidade que Paulo nasceu? Éfeso, Tessalônica, Tarso ou Listra? Paulo ele era natural da cidade de Tarso. Foi em Tarso que ele nasceu. Próxima pergunta. Em qual carta e capítulo Paulo vai falar sobre o amor? Primeira opção, 2 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 11 ou 1 Coríntios 13? Valendo! Em qual carta o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor? Em 2 Coríntios 13, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 11 ou 1 Coríntios 13? Os apaixonados de plantão, qual é a resposta? D. Ele vai falar sobre o amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. Chegamos na metade do nosso desafio. É hora de você somar os seus pontos. Como está o desafio aí na sua casa? Próxima pergunta. Em qual cidade Paulo foi apedrejado? Em Roma, Listra, Jerusalém ou Antioquia? Valendo! Em qual cidade Paulo foi apedrejado? Em Roma, Listra, Jerusalém ou Antioquia? Ele foi apedrejado na cidade de Listra. Ele foi quase dado como morto. Os discípulos entraram na frente para proteger a Paulo neste episódio. Próxima pergunta. Quantos naufrágios Paulo sofreu? 1, 2, 3 ou 4? Valendo! Quantos naufrágios Paulo sofreu? 1, 2, 3 ou 4? Se você respondeu a letra C, você acertou. Paulo sofreu 3 naufrágios. Vamos para a próxima pergunta. Quantas vezes Paulo apanhou com vara? 1, 2, 3 ou 4? Valendo! Quantas vezes Paulo apanhou com vara? 1, 2, 3 ou 4 vezes? Ele apanhou 3 vezes. Por isso que ele fala que traz nele as marcas de Cristo. Próxima pergunta.
De qual cidade Paulo fugiu dentro de um cesto? Listra, Derbe, Malta ou Damasco? Valendo! De qual cidade Paulo teve que fugir dentro de um cesto? Listra, Derbe, Malta ou Damasco? A opção é a D. Ele fugiu dentro de um cesto da cidade de Damasco. Ainda bem que os apóstolos não precisavam me levar dentro do cesto, porque senão eles estavam perdidos. Ia dar dó deles fazer eu fugir dentro de um cesto. Próxima pergunta. Qual a etnia religiosa de Paulo antes da sua conversão? Ele era um saduceu, um filisteu, um escriba ou um fariseu? Valendo! Qual a etnia religiosa de Paulo antes da sua conversão? Ele era um saduceu, um filisteu, um escriba ou um fariseu? A resposta correta é a letra D. Ele defendia os princípios dos fariseus. Próxima pergunta. Paulo estudou aos pés de Gesiel, Gamaliel, Samuel ou Daniel? Valendo! Paulo estudou aos pés de quem? Gesiel, Gamaliel, Samuel ou Daniel? A alternativa correta dessa pergunta é a P. Foi aos pés de Gamaliel que Paulo ele estudou. Próxima pergunta. Qual familiar a Bíblia revela que Paulo tinha? Um sobrinho, uma esposa, um tio ou uma sobrinha? Valendo! Qual o familiar que a Bíblia revela que Paulo tinha? Um sobrinho, uma esposa, um tio ou uma sobrinha? Você sabe essa resposta? É a opção A. A Bíblia revela que é um sobrinho. Ele inclusive ajudou a salvar a vida de Paulo nesta ocasião que a Bíblia revela sobre o sobrinho dele. Estamos chegando no final. Como é que está a tua pontuação? Pergunta número 18. Quem Paulo defende ao enviar uma carta para Filemon? A si mesmo, a Lucas, a Timóteo ou a Onésimo? Valendo! A quem Paulo defende ao enviar uma carta para Filemon? A si mesmo, Lucas, Timóteo ou Onésimo? A resposta é a D, a Onésimo. É uma carta muito interessante, fica a dica para você ler depois. É curtinha, é muito interessante a leitura desta carta. A próxima pergunta, nossa penúltima pergunta. Em qual carta Paulo escreve? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em 1 Timóteo, em Tito, em 2 Timóteo ou em Efésios? Valendo! Em qual carta Paulo vai escrever? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em 1 Timóteo, em Tito, 2 Timóteo ou em Efésios? Ele vai escrever isso para o Timóteo, na segunda carta que ele escreve para ele. Última pergunta. De qual tribo Paulo ele era descendente? De Benjamim? De Judá? De Levi ou de nenhuma tribo? Valendo! Paulo era descendente de qual tribo? Benjamim? Judá? Levi ou de nenhuma tribo? E a última resposta é a
Paulo ele era descendente da tribo de Benjamim. Que bom! E aí, como foi a tua pontuação? Foi bem desta vez? Não esqueça de publicar lá nos comentários a sua pontuação e da sua família. É legal para que possamos interagir com os nossos irmãos. Em breve vamos retornar com mais um desafio e aproveite para estudar mais sobre a história de Paulo. Você tem muita coisa lá no livro de Atos, onde Lucas vai narrar a história de Paulo, e você também pode estudar tudo aquilo que nós falamos nas cartas que ele escreveu para a igreja. Queridos, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor, e até o nosso próximo encontro.